E aí, galerinha? Prontos para mais uma aula? Vou começar aqui falando sobre trigonometria no triângulo retângulo. Nós vimos nas aulas anteriores números, onde eu dou apenas valores dos lados do triângulo, medidas mesmo, de centímetro, metros e por aí vai, medidas de comprimento. E vocês acham outras medidas no triângulo. Com a parte da trigonometria, eu não tenho necessidade de dar duas ou mais medidas para vocês em um triângulo. Eu posso dar uma medida de comprimento de lado e eu tenho que dar a medida de um outro ângulo. A gente continua na obrigatoriedade de ter dois valores. Porém, agora eu posso entrar com ângulos dentro desses valores. Vou começar aqui, que essa parte é bem tranquila, é bem rápida, então eu vou ser bem sucinto e bem prático nela. Vou fazer aqui um triângulo retângulo, como a gente já conhece. Um triângulo retângulo é o quê? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Com essa parte de ângulos, pessoal, o que vai entrar aqui na base da nossa interpretação? A gente vai ter um ângulo nessa ponta, nesse vértice, e nós vamos ter também um ângulo nesse vértice aqui. Nós teremos dois ângulos. Eu posso nomear esse ângulo com qualquer coisa que eu quiser. Como vocês já devem estar acostumados, eu vou nomear esses ângulos de alfa e beta. São duas letras gregas que normalmente nomeiam os ângulos. Por que um ângulo de 90 graus eu não vou nomear ele com nenhuma letra? Porque como a gente está trabalhando com trigonometria no triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus ele sempre vai existir. E ele vai existir para quê, pessoal? Ele vai existir para o mesmo esquema do Teorema de Pitágoras, para identificar a hipotenusa. Na frente do ângulo de 90 graus, eu sempre tenho a hipotenusa. O que vai acrescentar agora, gente? Se eu estiver falando do meu ângulo alfa, eu tenho para esse alfa aqui, gente, cateto oposto e cateto adjacente. Vocês lembram que lá em Pitágoras a gente só falava de cateto? Então, os catetos continuam os mesmos. Depois que eu identifiquei a hipotenusa, os dois lados que sobraram são catetos. Porém, agora eu estou falando de ângulos. Eu tenho que tomar como base o meu ângulo para interpretar. Então, se eu for olhar para o meu ângulo alfa, quem é oposto a ele? Eu vou até deixar aqui valores simbólicos de letra normal. Aqui é o vértice A, aqui é o vértice C e aqui é o vértice B, por exemplo. Então, ABC, oposto ao vértice A, é a letra A minúscula. Isso aqui a gente já aprendeu lá na 7ª ou 8ª série, dependendo do tipo de livro de vocês. Oposto ao vértice C, a gente tem aqui o lado C minúsculo. Oposto ao vértice B, a gente tem aqui o lado B minúsculo. Os vértices sempre em letra maiúscula, os lados sempre em letra minúscula. Mas é assim que a gente vai compor eles. Reparem aqui que a hipotenusa, como ela é sempre oposta ao ângulo de 90 graus, eu posso falar que para esse triângulo aqui, independente de qual ângulo eu esteja analisando, a minha hipotenusa sempre vai ser igual ao lado B minúsculo.
Então a hipotenusa sempre é esse lado B minúsculo aqui, ó. Sempre é esse lado, oposto ao ângulo de 90, independente do ângulo que eu esteja analisando. Se eu for analisar, por exemplo, gente, o ângulo alfa, quem é oposto a alfa? O oposto, gente, é aquilo que não compartilha nada com alfa. É o oposto. O que seria uma personalidade oposta à minha? É uma personalidade que não tem nada a ver comigo. Aqui é a mesma coisa. O que seria um lado oposto a alfa? É um lado que não tem nada a ver com alfa. Nada desse lado compõe alfa. Reparem que alfa é composto pela reta C minúsculo e é composto pela reta B minúsculo. Alfa é composto por essas duas retas. Então a reta A não tem nada a ver com alfa. Logo, para alfa, o cateto oposto seria esse A. Se a gente tem hipotenusa, cateto oposto e adjacente, o adjacente é o que sobra. Adjacente, se você quiser começar a interpretação por ele, é aquele lado, tirando a hipotenusa, que vai compor um ângulo. Então, ó, eu descarto a hipotenusa. Tirando a hipotenusa, quem que está formando esse ângulo alfa? É o lado C. Então, eu chamo isso de cateto adjacente. Então, ó, o oposto é aquilo que não tem nada a ver, o adjacente é aquilo que forma, mas não é a hipotenusa. Um jeito fácil. Identifiquei a hipotenusa, porque ela é sempre depois de 90 graus, sempre na frente do 90. Identifiquei o oposto, também é sempre na frente do meu ângulo. Ó. Aqui, ó, ângulo alfa, na frente dele é o oposto. O que sobrou é o adjacente. Só que lembra, gente, nós temos dois ângulos, então a gente tem duas interpretações. Se eu estiver falando do meu ângulo beta, quem é o cateto oposto a ele? Beta. Oposto a beta, ó. Oposto a beta é o C. É aquele lado que não forma o ângulo beta, não faz nada a parte dele. Quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é o lado A. Por quê? Tirando a hipotenusa, o lado que forma o beta é o lado A. Então, repara, gente, só tenho dois catetos. Só tenho dois catetos. Então, para alfa, oposto é A, adjacente é C. Para beta, é o inverso. Oposto é C, adjacente é A. Sempre vai ser desse jeito. Isso é o principal que a gente tem que saber dos ângulos. Mais uma coisa que é muito importante. Todo triângulo tem o ângulo total. Triângulo interno. Total. Então, ó, em um triângulo, o ângulo interno total sempre vai ser 180 graus. Sempre vai ser 180 graus. Se aqui eu tenho 90, para esses dois aqui, vão ser sempre 90. Aqui, então, pessoal, entra aquela regrinha dos ângulos complementares. Ângulos complementares. São ângulos o quê, gente? São ângulos que, somados, formam 90 graus. Exemplo.
30 graus mais 60 graus igual 90 graus. Então, ó, eles sempre serão ângulos complementares. Por quê? 90 mais 90 é o ângulo interno total, 180. Então, gente, aqui a gente sempre vai cair nas propriedades dos ângulos complementares. Só que calma, não precisem de ficar perdidos. Eu vou explicar por que desses ângulos complementares agora. Para a gente trabalhar, pessoal, com trigonometria, a gente trabalha com 3 fórmulas. Seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou ainda eu posso falar que a tangente do ângulo é seno sobre cosseno. Então, gente, essa aqui a gente usa pouco, eu vou apagar para ninguém confundir. Essa aqui a gente usa mais. Então, ó, seno do ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. A gente já sabe aqui, se eu for olhar nesse ângulo, gente, quem é o cateto oposto de alfa? É o A. Quem é a hipotenusa de alfa? É o B. Quem é o cateto adjacente? Ó, para o cosseno é cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente de alfa? C. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre a mesma, B. Se eu for olhar a tangente, quem é a tangente de alfa? Cateto oposto sobre adjacente. Cateto oposto é quem? A. Cateto adjacente é quem? C. É sempre bom fazer esse esqueminha aqui antes, gente, ó. Porque independente do que você precise, se você vai trabalhar com ângulo alfa ou com ângulo beta, quando você for utilizar a fórmula, você já vai saber quem é o cateto oposto e quem é a hipotenusa de todo mundo. Então é bom fazer esse esqueminha aqui antes de começar a fazer a conta, para ninguém se confundir. Então, ó, eu vou apagar esse pedaço para entrar com essas partes aqui do seno, cosseno e tangente. Para a gente entender como que vai ficar isso aqui nas contas. Então, vamos lá. Vocês lembram que eu falei que ângulos são 30 graus, 60 graus, 90 graus, 45 graus e assim sucessivamente. Como a gente está falando de 2 ângulos complementares, ângulos que somados formam 90 graus, eles não podem passar disso. Existe uma tabela trigonométrica que vai te dar o valor dos ângulos certinho. E também, quem tem em mãos uma calculadora científica, pode escrever nela, ó, seno do ângulo de 25 graus, por exemplo. É só colocar seno 25. 042, 26, 18, 26, 1. Então, ó, seno de 25 graus, a gente não vai trabalhar com beta e com alfa, a gente vai trabalhar com o ângulo mesmo,
Beta e alfa é só na explicação. Seno de 25 graus é igual a 0,42, 26, 18, 26, 1. Repara, gente, que depois do 26 vem 1. Ou seja, se eu continuasse escrevendo aqui, é muito provável que aqui teria um 8, depois um 26, depois 18 e assim sucessivamente. Seria uma dízima periódica. Mas isso não é importante. O importante é o quê? Se eu quiser, eu posso parar aqui no 26. Eu não preciso de escrever o resto todo. A não ser que eu queira um valor mais preciso. Quanto mais casas decimais eu colocar, mais preciso será o meu valor. Mas se eu quiser parar aqui no 26, tá ótimo, já vai dar um valor bem preciso. Escrevi aqui, então, gente, tá vendo que aqui eu estou colocando seno de alfa? Se eu tivesse seno de 25 graus, eu não colocaria seno de 25. O 25 é só um parâmetro para eu achar esse valor. Daqui um pouquinho eu vou fazer uma conta para que todo mundo veja como que isso vai funcionar. Então vamos primeiro absorver a teoria. Existe uma tabela, que isso vocês devem, vamos colocar assim, decorar essa tabela. Por quê? Geralmente, em provas, tanto na escola quanto fora da escola, concurso, Enem, IFES e por aí vai, escolas técnicas, dificilmente o autor vai dar o ângulo, vai dar o valor desses ângulos que eu vou determinar aqui. Que ângulos são esses? São os ângulos notáveis. Ó. Ângulos notáveis. São aqueles ângulos onde existe um valor preciso. É um valor que eu consigo transformar ele em uma fração única. É um valor de uma fração pequena. É um valor que eu consigo escrever ele de maneira fracionária mais fácil do que de maneira decimal, igual eu tinha colocado o ângulo de 25 graus aqui. Então vamos lá. Esses ângulos são 30, 45 e 60 graus. Esses ângulos aqui para o nono ano são os ângulos notáveis. Quando a gente chegar um pouco mais para frente, lá para o ensino médio, segundo, terceiro ano do ensino médio, a gente vai ver que aumenta um pouquinho essa gama de ângulos notáveis, mas aqui é importante que vocês saibam exatamente esses três ângulos. Existe uma tabelinha e existe um macete. Vou colocar aqui para vocês. Reparem, gente, seno, cosseno, tangente. Ângulo de 30, 45 e 60. Eu vou cantar uma musiquinha aqui agora. Hashtag pagação de mico, mas não tem problema. Essa musiquinha fica gravada na cabeça de vocês com certeza. E vocês nunca mais vão ter dificuldade com isso aqui. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho essa tabela para ficar mais nítido quando eu escrever.
Então vamos lá. Começa assim, gente, é a musiquinha do Natal. Aquela Jingle Bell, Jingle Bell. É o mesmo ritmozinho da musiquinha do Natal. Eu não sou muito bom com ritmo, mas vou fazer aqui mais ou menos para vocês entenderem. Fica desse jeito. Eu primeiro vou fazer devagar, para que todo mundo pegue, e depois eu vou tentar cantar no ritmozinho da música. Então, ó, a ordem é essa, na vertical, seno, cosseno, tangente. Na horizontal, 30, 45, 60. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Então, ó, reparem que eu preenchi 1, 2, 3 no seno. Na mesma ordem, 3, 2, 1 no cosseno, da esquerda para a direita. Todos sobre 2, todos. Só não vai raiz em 1. Então, só não vai raiz em 1. Lembra, gente, que não tem raiz no número de baixo. Aqui a gente não vai jogar raiz no número de baixo porque não tem necessidade. Então, a raiz é sempre em cima. Nessa fórmula, quando eu falo só não vai raiz em 1, vai em todos os outros dos números de cima. Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, só não vai raiz em 1. A raiz é quadrada. A tangente é fácil, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. A tabelinha está montada. Esses ângulos aqui são de suma importância que vocês decorem esses valores. Porque geralmente os autores não dão seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Porque são os ângulos notáveis e subentende que o aluno deve saber os ângulos notáveis. Então agora eu vou tentar cantar no ritmo, hein? Vou fazer direto. Agora que todo mundo sabe o esquema, vamos tentar acompanhar. Então, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Só não vai raiz em 1, tananana. A tangente é fácil, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Eu tinha falado raiz de 3 sobre 3 e escrevi 2 ali, foi mal, gente. Então, ó, vamos de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Só não vai raiz em 1, tananana. A tangente é fácil, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Alguns professores ensinam com o ritmozinho da Xuxa, só que esse aí eu não sei. Eu prefiro com o ritmozinho do Natal, que isso aí todo mundo sabe, esse ritmozinho do Natal. É aquele Jingle Bell, então isso todo mundo sabe. Então, ó, mais uma vez para ficar decorado, hein? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Só não vai raiz em 1, tananana. A tangente é fácil, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Acabou. Esses são os ângulos notáveis que vocês devem aprender. Ah, mas professor, por que você está falando dos ângulos notáveis? Porque a gente vai usar esses valores no lugar desse alfa, desse seno de alfa. Nós vamos usar. Eu vou explicar para vocês agora. Só vou falar daquele ângulo complementar que eu apaguei para vocês entenderem. Por que isso aqui segue as normas dos ângulos complementares? Como eu falei, sempre vai haver um ângulo de 90
Então, os outros dois que sobram são 90 graus somados. Qual é a propriedade dos ângulos complementares? Qual é a propriedade dos ângulos complementares? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu ângulo complementar. Ou seja, o seno de 10 é igual ao cosseno de 80. Por quê? 10 mais 80, 90 graus. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Ângulo de 45. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45, tá vendo? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vamos falar agora de dois ângulos diferentes, mas que também são complementares. 30 mais 60 é 90. O seno de 60 é igual ao cosseno de 60. O seno de 30 é igual... O seno de 30... De 60, desculpa, ó. Seno de 30 é igual cosseno de 60. Seno de 60 é igual cosseno de 30. Então, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. O cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar. Exemplo, o autor te dá que... O autor faz isso aqui com você, ele pode fazer. Ele te dá o cateto adjacente, ele te dá o cateto adjacente, pede a hipotenusa, te dá o ângulo de 60 graus, só que você não decorou ainda. Ele quer o adjacente e te deu a hipotenusa. Ou ele te deu o adjacente e quer a hipotenusa, tanto faz. O importante é que se você precisa do adjacente, você precisa do adjacente e tem a hipotenusa, ou tem a hipotenusa e precisa do adjacente, se você vai trabalhar com esses dois, você tem obrigatoriamente que fazer o cosseno. Ele te deu o ângulo de 60, porém ele está querendo trabalhar com o ângulo de 30. Ué, ele fala assim, o cateto adjacente de 30 graus é tanto. A hipotenusa de 30 graus é tanto. Então, gente, como que você vai trabalhar com 60 graus se ele te deu de 30? Se ele falar, ó, o seno de 30 graus é meio, e você tem que trabalhar com 60 graus, é só você saber, pô, se o seno de 30 é meio, o cosseno de 30 é meio também. Então, se ele te deu o seno de 30 e você tem que trabalhar com o cosseno, não se preocupa. Se ele te deu o seno, você já sabe o cosseno de 60. Ele te deu o seno de 30, você sabe o cosseno de 60, porque os dois são complementares e seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Fechou aqui, né? Anotem em uma folha, quem quer estudar assistindo a videoaula, eu vou apagar aqui para a gente não se estender muito no quadro e vou resolver um exemplo, para a gente ter a noção de como que isso vai funcionar. O autor dá aqui um triângulo. Nesse triângulo ele fala que aqui é 10, ele fala que aqui é 30, e só isso. Ele quer saber o valor deixa eu colocar A, B, C. Então ele quer saber o valor de C minúsculo
e ele quer saber o valor de A minúsculo. Então, ó, quem é C, quem é A? Quem é C, quem é A? Primeira interpretação que a gente tem que fazer aqui, pessoal. Se aqui é 30 e aqui é 90, com certeza aqui vai ser 60. Então ele não precisa de dar os dois ângulos para vocês, mas sempre preencham o ângulo que ele não der. Porque você sabe que o somatório desses dois é 90 graus. Então você já adiantando esse passo vai te ajudar numa interpretação. Vou resolver um outro exemplo depois desse que vocês vão entender o porquê disso. Então, a hipotenusa é igual a 10. Se eu for falar de 30 graus, o cateto oposto é igual ao A e o cateto adjacente é igual ao C. Se eu for falar de 60 graus, o cateto oposto é igual ao C e o cateto adjacente é igual ao A. Show! Fiz a interpretação que eu precisava, agora eu vou fazer a conta. Vou trabalhar com qual ângulo? Como esses aqui são ângulos notáveis, eu posso escolher trabalhar com qualquer ângulo que eu quiser. Por quê? Como são ângulos notáveis, subentende que eu deva saber o valor de seno, cosseno e tangente de qualquer um dos dois. Então, gente, deixa eu até apagar aqui para ficar melhor. E eu vou colocar aqui, ó, quem é C, quem é A. Vou fazer a conta aqui embaixo. Então, vamos lá. Vou trabalhar primeiro com o ângulo de 30 graus. 30. Primeiro com o ângulo de 30. Se eu quero trabalhar com o ângulo de 30, eu vou ter cateto oposto e cateto adjacente. Qual eu vou fazer primeiro? Vou achar primeiro o cateto oposto. Cateto oposto, ó, ele me deu a hipotenusa, eu tenho a hipotenusa. Se eu tenho a hipotenusa, eu tenho que usar qual fórmula, gente? Seno ou cosseno. Ele me deu só a hipotenusa. Se eu fosse para a tangente, tem hipotenusa aqui? Então eu teria duas incógnitas. Se ele me deu só a hipotenusa, eu não tenho nem oposto nem adjacente. Então eu teria duas incógnitas. Então eu tenho que me atentar a seno ou cosseno. Beleza. Ele me deu a hipotenusa, vou trabalhar com o ângulo de 30, então eu vou começar com seno. Poderia começar com cosseno? Poderia. Só que se eu começasse com cosseno, eu acharia a letra C, cateto adjacente, ó. Só que eu quero achar primeiro a letra A, cateto oposto. Se eu vou trabalhar com 30 graus e eu quero achar primeiro o cateto oposto, se eu vou trabalhar com seno e quero achar primeiro o oposto. Se eu quero achar o oposto, eu vou usar seno. Então, beleza. Como que eu começo a fórmula? Seno de 30 graus é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Vou fazer bem passo a passo para todo mundo entender. Vocês lembram lá da tabelinha? Quem copiou aí pode dar uma olhada. Seno de 30 graus é o quê? Meio. Então, pessoal, como eu falei lá no início, esse seno é só um parâmetro. Eu não uso esse valor aqui. Eu vou usar o valor real dele, que é aquele valor da tabelinha. É o valor que, se eu pegar na calculadora, seno 30 igual meio. É o valor que eu vou achar. Então é isso que eu vou usar na conta. Não isso. Isso é só um parâmetro. Então vamos lá.
Quem é seno de 30 graus? Meio. Ótimo. Quem é cateto oposto? Se eu estou falando de 30 graus, o cateto oposto é A. Quem é hipotenusa? A hipotenusa para qualquer um dos dois ângulos é 10. Olha que fácil que ficou. Multipliquei cruzado, duas frações com uma igualdade no meio, multiplico cruzado. A vezes 2, 2A, igual 1 vezes 10, 10. O 2 vai passar dividindo, então eu vou ter que o A é igual 10 sobre 2. Que o A, então, é igual a 5. Então, pessoal, o meu A, eu já descobri que ele vale 5. Se eu quisesse usar Pitágoras agora, eu já poderia. Mas o meu foco aqui não é usar Pitágoras, é descobrir usando trigonometria. Então, vamos lá. Vou apagar esse pedaço aqui também, porque aqui eu já estou falando e vocês provavelmente já anotaram. Vou apagar esse triângulo aqui também, para ninguém se confundir. E vamos lá. Usei o ângulo de 30 para achar o cateto oposto, então eu trabalhei com seno. Vou usar o ângulo de 60. E eu quero achar o C. Se eu usar o ângulo de 60 para achar o C, eu vou trabalhar com o quê? O C, olhando para 60, é seno também. Ó, vou usar o ângulo de 60 e quero achar o C. C é cateto oposto. Cateto oposto é seno. Porém, pessoal, eu já descobri quem é o A. O A eu já sei quem é. Ó. Então, nesse momento da conta, eu tenho a hipotenusa e eu tenho o cateto adjacente. Então, eu posso usar qualquer um dos dois. Eu tenho o cateto adjacente, então eu posso usar a tangente para achar o cateto oposto. Ângulo de 60, vou trabalhar com o ângulo de 60 agora. Eu poderia continuar trabalhando com o ângulo de 30? Poderia, mas eu vou só variar para vocês perceberem que a conta não muda. Vou trabalhar com o ângulo de 60, quero descobrir quem é C. C eu não achei ainda. E C é cateto oposto. Cateto oposto eu não tenho, porém o cateto adjacente eu achei na conta anterior. Tenho o adjacente, quero o oposto. Posso fazer com tangente. Tenho a hipotenusa, quero o oposto. Posso fazer com seno também. Como a gente já trabalhou com seno aqui, eu vou trabalhar agora com tangente, para vocês verem que não muda nada. Então, a tangente do meu ângulo de 60 graus, como eu falei, vou trabalhar com 60, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 60, pessoal, lembrando lá, a tangente é fácil, vamos aprender raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, como 60 é o último ângulo, tangente de 60 é raiz de 3. Viu como que fica bom a musiquinha nesse horário? Quem é o cateto oposto de 60? C, que eu estou querendo achar. Quem é o cateto adjacente? 5, que eu achei na conta anterior. Multiplicarei cruzado. C vezes nada, C. Lembrando que embaixo de todo número, quando não tem nada, é o número 1. Então, eu tenho C vezes 1, raiz de 3 vezes 5. C vezes 1 é C. Raiz de 3 vezes 5, 5 fica do lado de fora, raiz de 3. Eles ficam quase separados, unidos apenas por um sinal de multiplicação.
é como se eu estivesse multiplicando um número e uma letra. Fica desse jeito. 5 vezes raiz de 3 é 5 vezes raiz de 3. Não tem mais nada o que eu fazer. Termina aqui. Só isso, pessoal. Então, ó, trigonometria é só isso. Não tem nada o que muda, nada, nadinha que vai mudar. Eu espero que vocês tenham entendido esse básico. Já dá para vocês realizarem bastante atividades, muitas tarefas. A maioria do que vocês vão usar com trigonometria está aqui. Eu falei basicamente tudo. Falei bem sucinto, bem básico, só que eu falei basicamente tudo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa que não tiverem entendido, manda aqui nos comentários. Quem tem meus contatos, manda no privado que eu vou responder. Então é isso, gente. Bons estudos e até outra aula do Corujão da Matemática.